orar nesse momento ao Senhor. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. A Tua igreja, Senhor, meu Deus, depende de Ti. Nós estamos plantados, Senhor, meu Deus, na videira verdadeira que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aquele que é plantado na Tua videira, Senhor, meu Deus, sempre vai dar os seus frutos, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. Se o Senhor tiver que lidar conosco, Senhor, meu Deus, como igreja, nessa noite, vem e faça a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Nós nos disponibilizamos, Senhor, meu Deus, abrimos os nossos corações, Senhor, meu Deus, e declaramos que Tu és o Senhor, que Tu és Rei, que Tu és Deus sobre essa igreja, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, e nos nossos corações e nas nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, meu Deus, abre os nossos toques em nossos corações, Senhor, meu Deus, para que não venhamos, Senhor, meu Deus, ficar alheios de tudo que vai ser dito aqui hoje, Pai, no nome santo de Jesus. Pai, cava fundo dentro dos nossos corações essas próximas terças-feiras, em nome de Jesus. E desde já eu repreendo e expulso deste lugar todo espírito de religiosidade, todo espírito de frieza, de morte espiritual, de indiferença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É toda bagunça, Senhor, meu Deus, que Satanás tenta fazer no nosso entendimento, Senhor, meu Deus, nos nossos pensamentos, fora deste lugar, em nome de Jesus. Pai Santo e bendito, que venha somente o Teu Espírito Santo, Pai, agir nos nossos corações e nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos. Aproveitando que você está de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7. Nós vamos ler do versículo 13 até o 16. 2 Crônicas 7, do 13 até o 16. Irmãos encontraram? Amém, queridos? Diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Detalhe, quem está falando aqui, gente? Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, queridos? Amém. Você pode se assentar. Daqui a pouco a gente vai abrir a palavra do Senhor em outros versículos, tá? Então você fica com ela em mãos. Quando nós nos reunimos, irmãos, para orar, né? A questão é nos reunirmos para orar pelo quê? Às vezes temos nos reunidos na terça-feira para orar por nós, não é verdade? Que Deus me dê mais graça, que Deus me dê força, que Deus edifique a minha fé, que Deus me abençoe. E no final a gente também ora por outras situações. Eu entendo que intercessão, né, quando a gente ora pelos nossos próprios interesses, né, pelas nossas necessidades, é válido, irmão, amém? Mas quando nós intercedemos, nós entramos nos propósitos de Deus, amém? Amém. Você não para somente em você, você começa a entrar no propósito daquilo pelo qual Deus criou você. Deus não criou para mim, para eu viver só para mim mesmo. Criou você só para você? Não. Criou para que venhamos conquistar os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, queridos? Aqui em 2 Crônicas 7, 13, né, do 7 do 13 ao 16, fala algo seríssimo. Está falando no dia em que Salomão ele teve um sonho. E Deus aparece para ele em sonho e fala para ele coisas importantes, muito sérias, que falam ao coração de um rei, que vai falar como que vai ser regido toda aquela nação de Israel. E ele começa a dizer: se Israel pecar, se Israel abrir as portas para o pecado novamente, e eu, começa o versículo que eu estava lendo,
cerrar os céus, fazer parar a chuva, não é? O fruto vai parar de nascer. Como que o meu povo deve se comportar nesse dia? Não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Aqui está falando mais do que uma intercessão. A coisa ficou mais profunda. Porque Deus sabia que o seu povo, queridos, de época em época, precisa passar por uma revista. Amém? Precisa passar, o exército do Senhor precisa passar por uma revista, as tropas de guerra. Ajustar a armadura. Fazer faxina em casa, não é assim, gente? Você fica limpando só o meio da casa ali, só onde a noiva passa, como dizia minha avó. Só onde a igreja vê, né? Quando chega no final do ano, como é que está a nossa casa, gente? Quanto de coisa que a gente não junta? E o papelzinho? Não é de tanto de coisa de roupa que a gente precisa se desfazer? Por quê? Porque a gente está ali, só ali no meio, só ali no meio. E Deus, ele sabia disso. E ele falou, olha, Salomão, e quando as pessoas orarem voltados para este lugar onde eu escolhi como casa santa do Senhor, e se humilhar e orar e se voltar para mim, eu virei. Amém, queridos? Eu virei. Agora, por que essa convocação de oração? Eu sei que não está a igreja toda aqui, mas como nós acabamos de falar, oraremos intercessoriamente. Amém, queridos? Então, se eu estiver orando com mais uma pessoa, a igreja diante de Deus, e estou orando pela igreja toda, diante de Deus a igreja toda está reunida ali, você está entendendo? Amém? Em nome de Jesus. Então hoje nós vamos interceder aqui para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Foi instituído inclusive em Israel, na lei do Senhor, a respeito do culto, um dia do Yom Kippur. Não é o dia do arrependimento nacional em Israel. Eles praticam esse dia até hoje. Todo o povo, gente, as crianças, tem família que até os animais de estimação jejuam. Para quê? Nesse dia, o povo todo, toda a nação de Israel vai estar voltada, não é? Em direção aonde era esse templo aqui de Salomão, pedindo perdão dos seus pecados, confessando os seus pecados e pedindo perdão para Deus. Amém? Essa é a ideia de culto. A ideia de culto ao Senhor não é simplesmente a gente vir adorar a Jesus, exaltar o seu nome, ouvir a palavra e sair daqui edificado. A ideia de culto ao Senhor é ter o coração reconciliado com Ele. Amém? É sair daqui compreendendo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele fez isso no meu lugar e Ele perdoou o nosso pecado. A gente sai daqui redimido para a glória de Deus, amém? Porque se for só levantar a mão e sair, nós não precisávamos da cruz, não precisaríamos dessa transformação. E isso é muito importante, queridos, porque quando a gente não pratica, uma coisa interessante, no decorrer dos dias, não é assim? Eu sei que todo mundo aqui tem a vida corrida, eu também tenho, muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, e é muito fácil, gente, duas coisas acontecerem, não é? A gente cair no automático, não é? Eu vou na igreja, eu vou lá, eu faço as coisas. A gente, até quem trabalha na igreja, principalmente quem trabalha na igreja, não é? E aquela sutil mudança de mentalidade que vai entrando no decorrer dos dias. No decorrer dos dias, não é? Por exemplo, né? Deixa eu falar isso. Quando essa sutil mudança de mentalidade ela vai entrando e a gente entra no modo automático, às vezes a gente não percebe que a nossa fé começa a ficar enfraquecida. Porque a gente acha que fé é assim, ó. Fé é eu acreditar em Deus. Se você for conversar com a maioria dos desviados, você fala assim, irmão, mas a sua fé está enfraquecida. Não está enfraquecida, eu creio em Deus, Deus existe. Se eu creio em Deus, então a minha fé está forte. Fé é só isso, igreja? Não. De forma alguma. E a gente às vezes não percebe que a nossa fé começa a ficar enfraquecida. E no decorrer dessa série de estudos eu vou falar muito sobre o enfraquecimento da nossa fé aqui. Mas nessa introdução, hoje é um dia de mais introdução.
Amém? Quando a minha fé começa a se enfraquecer, quando eu paro de valorizar a presença de Deus, a leitura da palavra, a vida de oração, o culto ao Senhor. Parece que as coisas começam a ficar assim: eu vou, mas hoje se eu não for, tudo bem. Eu oro, mas hoje se eu não orar, tudo bem. Eu leio, mas hoje se eu não ler, tudo bem. E isso aos poucos começa a acontecer um esfriamento dentro do nosso coração, não é? Eu começo a voar abaixo, eu começo, não percebo que eu começo a ficar na altura dos meus problemas novamente, que eu começo a ser atacada em algumas áreas da minha vida e eu já não consigo mais vencer o pecado. Por quê? Porque minha fé está abalada. Às vezes a gente fala assim: não é fé abalada, isso é falta de santidade. Presta atenção onde que foi aberta as portas. E as coisas, elas começam a acontecer, irmãos, só que é interessante, a gente não consegue compreender o dia da visitação do mal na nossa vida. Porque o diabo, gente, é um bicho extremamente estrategista. Você entende isso, amém? Jesus compreendeu, sabe disso muito bem, e ele deixou escrito essas palavras. Vamos ler lá em Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26. Quem achou pode ler bem alto para mim. Lucas, capítulo 11, do 24 ao 26. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos, à procura de descanso, mas não encontrando diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Amém. Muito obrigada, queridos. Todos acompanharam? Amém? Amém. Então, Jesus deixou claro e explícito aqui em Lucas, fala em Mateus também, a respeito da estratégia de Satanás, do quê? Sobre a visitação dos espíritos malignos que um dia oprimiram as nossas vidas. E nós sabemos que qual que é a porta por onde entram os espíritos malignos, gente? Qual que é a porta por onde vem o diabo na nossa vida? Pecado. Fala mais alto que parece que vocês não sabem mais. Pecado. Aonde que era mesmo? Fala pro pessoal do fundo. Onde que é? Pecado. Pecado. Nós sabemos disso. Não é? Israel, gente, quando Deus falou para Israel: vocês vão entrar lá em Canaã, vocês vão destruir tudo, não foi isso? Canaã não era um terreno baldio, lindo, no meio das montanhas, onde Israel passou a montanha, vamos lá construir nossa casa. Aquele lugar estava ocupado por pessoas onde Deus queria decretar o juízo, porque a medida do pecado já tinha alcançado até o céu, a Bíblia fala. Então, através de Israel, Deus estava ali decretando juízo sobre os povos de Canaã. E Deus falava assim para eles guardarem alguma coisa lá de Canaã. Eles falavam o quê? Destrói tudo. Para quê? Para não haver contaminação na terra em que vocês estão herdando. Não é verdade, queridos? Só que nós sabemos disso aqui, que Deus, o Salomão, aqui em 2 Reis, quando Deus falou com ele a respeito do pecado, a respeito de tudo aquilo, Deus sabia que Israel pecaria. Não sabia? Sabia. Gente, Israel pecou de uma forma tão terrível no decorrer dos anos, que eles conseguiram fazer pior do que o povo que estava antes deles lá. Aqueles ídolos, aqueles demônios que habitavam naquela terra, quiseram voltar. Foi o que está escrito aqui. Rodeou. Chegou o momento que Israel começou a enfraquecer. Não tem problema, não precisa fazer isso. Não tem problema, não precisa fazer aquilo. Aí um caiu aqui, o outro caiu ali, o outro caiu lá, um líder caiu lá, o rei caiu lá. Aí já era. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Fez visitação, ficou 7 vezes pior do que era Canaã. Meu Deus do céu.
Que horror isso, gente. É um horror isso. Sabe, e com isso tudo que eu estou te falando, eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Seja livre, em nome de Jesus, de todo espírito religioso que queira aprisionar a tua mente e o teu coração. Amém, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabe, que faz você se calar no momento que era para você confessar. Que faz você se esfriar no momento que era para você chorar. Que faz você querer ser feliz no momento que você deveria querer ser santo. Que faz a gente, querido, sabe, muitas vezes ficar cego por aquilo que está na nossa cara e a gente não está conseguindo enxergar. Eu me lembro quando a gente começou essa igreja, tinha duas frases que eu e o pastor falávamos muito aqui. A gente dizia, olha, você fique verde, você fique rosa, você fique roxo, você fique amarelo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, confesse os seus pecados. Quem estava aqui nessa época? Você lembra? Nós precisamos voltar a ficar roxo, amarelo, cor de rosa, porque nós estamos branco da cara da religiosidade. Está entendendo? E sabe o que acontece quando a religiosidade opera numa igreja? Não tem mais libertação. Para de acontecer libertação na igreja. Para de vir visitante também. Trava tudo. Trava tudo. Outra frase que a gente falava muito. Quem confessa a tentação, não confessa pecado. Pecado. Sabe, gente, uma coisa que nós, os atalaias, assim, gente de oração aqui na igreja, tem percebido que os espíritos malignos que habitavam aqui nesse lugar, no tempo do bar, estão fazendo visitação aqui. Feião mesmo. Quem ora mesmo, quem está ali com Jesus, ali ó, tem percebido isso e na verdade não é de agora. Sabe? E desde cada um aqui, gente, todos nós. Se você está aqui hoje, né, a não ser a Luli que está no colo da mãe, a Belinha, o restante, todo mundo aqui tem idade para entender o que eu estou falando. Se você tem idade para entender o que eu estou falando, queridos, então porque o negócio é com todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Desde os ministros que ministram no altar. A nossa responsabilidade é grande demais. O presbítero Dinei esses dias teve uma visão com o altar da igreja. Sabe, gente, as coisas que Deus está mostrando para nós é sério. E a dona Cida estava falando para mim, a Gi estava falando domingo, o diabo não está brincando, pastor. Eu falei, e eu também não. Tem alguém aqui brincando, gente? Eu também não. Eu também não estou brincando. E eu vou bater nesse capeta aí. Só que é o seguinte, gente, não tem como vencer Satanás sem arrependimento. E nós vamos chegar aqui já. Se nós abrirmos brechas, queridos, numa questão de visitação é o seguinte, né? Vou falar de uma brecha particular. Eu, a Sheila, eu fui liberta de um monte de coisa que vocês sabem. Eu fui liberta da Gesa, eu fui com a graça de Deus, eu fui liberta dos vícios, eu fui liberta da mentira, eu fui liberta da depressão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, de repente, o capeta que estava lá, andando por lugares antes, a Bíblia fala, ele vai começar a falar que saudade da Sheila, saudade lá daquela casa onde eu morava lá, me alimentava da carnalidade dela, me alimentava do pecado dela, me alimentava daquilo, não é? E ele vai começar a tentar entrar novamente, gente. Vai começar a tentar enfraquecer minha fé. Quem nunca? Vai começar a tentar me enfraquecer, tentar me distrair para eu não conseguir orar. É ou não é que às vezes fica difícil orar? Amém? Fica difícil. Você pisca assim, ó, já passou o tempo. Não é assim, tem que fazer outra coisa. Se a gente não presta atenção, não vigia, é isso que acontece. Aí, dali daqui, de repente vem um sentimento. Hoje eu não estou bem. Estou triste. Eu não estou legal. E as coisas começam a vir. O que é isso, gente? Satanás. Agora, por exemplo, você já teve problema com masturbação. O diabo vai começar a trazer um monte de coisinha para você. Quando é que essa porta abre? Quando você cai.
Não. A situação ela fica pior. Agora, o diabo consegue vencer os crentes e começa a fazer visitação num lugar desse aqui, que era a barca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Amém? Olha só, o que acontecia aqui no tempo do barco? A lascívia reinava aqui. Casais brigados. Agora, e se acontecer, se começar a acontecer repetidamente, de pessoas dentro da igreja que não vencem a lascívia? Estamos abrindo a porta para quem? Para o diabo entrar. Só na minha vida? Na igreja. Você está vendo a responsabilidade minha e tua? Corpo de Cristo. Amém, queridos? Casais brigados. Chega aqui na igreja brigado. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Não acontece isso aqui. Só lá no... lá na onde sai o colono. Só. Egoísmo. Músicas do mundo. Palavrão. Às vezes até dentro da igreja. Brigas aqui dentro. Inimizades aqui dentro. De pessoas que tomam a ceia sem discernir o corpo do Senhor. Obrigado por irmão. Obrigado por irmão. Inimizades. Vício. Domingo acharam um maço de cigarro aqui no estacionamento da igreja. Pode ser de algum visitante, pode ser de alguém, pode ser isso. Sabe o que é isso? É Satanás chegando pertinho, gente. É o diabo falando, oi, tô chegando aí, ó. Gente com vício aqui dentro não consegue ser curado. Fofoca, falta de perdão, violência, espíritos de desistência, disputas, rebelião, desprezos pela coisa de Deus. E o que começa a acontecer, queridos? O diabo começa a travar a igreja, travar a adoração. Porque existe uma guerra nas regiões celestiais. Você entende isso? Amém? Você entende isso? Existe uma guerra nas regiões celestiais. E quando a igreja do Senhor começa a se contaminar, trava tudo lá em cima, porque o diabo começa a governar. As pessoas da célula não conseguem vir para a igreja. As pessoas que estão meio molinha na igreja não conseguem mais vir, quer desfiar, quer ir embora. Você consegue enxergar que nós estamos passando por tudo isso, igreja? Ou será que só eu? Quem consegue enxergar isso aqui? Levanta a mão. Os nossos jovens que tem que fazer, louvar Jesus e adorar Jesus na paulada. Estou falando verdade aqui. Porque na verdade, gente, o Senhor Jesus Cristo quer salvar as nossas vidas, amém? E quer que a gente desenvolva a nossa salvação com temor e tremor, como diz na palavra dele, em nome de Jesus. O que acontece quando o pecado entra na igreja, penetra num púlpito? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, quando Deus chama para o arrependimento lá em Joel, Ele não fala assim, ó, chorem o povo, seus pecadores. Ele começa a falar, chorem os ministros de Deus, rasguem as suas vestes, se lamentem com choro, com pranto. Amém, queridos? Começa por nós, começa pelos ministros do Senhor, começa por nós, para que vá até o último que está chegando agora. Porque, gente, eu tenho gritado isso aqui no seminário de louvor e adoração. Nossa geração é responsável pela próxima geração, amém, queridos? Se nós baixarmos a guarda agora, o que vai ser da próxima geração? E com tudo isso aqui, eu estou dando uma introdução no assunto que eu quero falar nos próximos dias. Não é? Mas uma coisa eu digo em nome de Jesus: quando o nosso coração como igreja, a gente compreender a nossa responsabilidade como igreja do Senhor, que não há nenhuma outra autoridade maior na cidade do que a igreja, que está na mão da igreja. Você entende isso? Amém, queridos? Não há. Quando nós compreendemos a nossa responsabilidade diante de Deus e com isso quebrantarmos o nosso coração.
Ai, pastora, mas eu não sinto lá dentro que eu preciso chorar. Se você não sente lá dentro que você precisa chorar, você está pior do que você imaginava. Você está pior. Se o pecado do meu irmão é meu pecado, se o meu pecado toca a tua vida, eu preciso despertar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu preciso despertar. Lá em Ocasio aconteceu uma coisa comigo séria, muito séria. Eu estava na liderança do louvor na época. E eu comecei a ter uma sonharada, gente, dos filhos do inferno, de lascívia. Coisa feia, coisa pesada. Coisa que eu mesma nunca tinha praticado no mundo, nem no meu auge do pecado, nunca tinha feito aquelas coisas. E eu acordava apavorada com a sensação de que realmente aquilo tinha acontecido comigo. E eu comecei a conversar com meu marido, falei, Mário, estou tendo uma sonharada, uma coisa mais esquisita, está me perturbando, está me afligindo. E comecei a jejuar e fui conversar com meus pastores, porque aquilo não era uma coisa normal, era toda noite. Eles oraram comigo tudo. Passou um tempo, passou acho que umas 2 semanas, né? Estourou um escândalo na igreja de Ocasio, de que uma moça do altar caiu no lesbianismo. Só que eu era líder dela, direta dela. Aquele pecado dela começou a me afligir. Você entende isso, queridos? Amém? Isso é sério. Isso é muito sério. A mesma coisa eu. Mesma coisa eu. Sempre falo para vocês aqui, aconteceu pecados comigo no púlpito, coisas que de briga, de marido, de mulher, aconteceram. Eu tive que confessar. Porque aquilo estava contaminando a igreja. Então, queridos, o que a gente propõe? O que eu proponho aqui? Hoje, nós vamos pedir perdão. Eu quero trazer uma direção sobre o que a gente vai orar aqui hoje, amém? Mas nas próximas sextas-feiras a gente vai continuar fazendo esse estudo, né, em diversas áreas da intercessão. E nós vamos começar a orar, queridos, pedindo perdão e redimindo essa igreja inteira. Amém? Nós vamos orar aqui hoje. Hoje nós vamos orar. Os ministros do altar, nós vamos chorar aqui no altar hoje. Pelos pecados cometidos por nós. Você que não é no altar, está aqui do Senhor, você vai orar por toda essa igreja que nós vamos pedir perdão. Nós vamos tirar as cadeiras e vamos começar a confessar os pecados. Neemias fez isso, Daniel fez isso, não é? Esdras fez isso. Ele chegou diante de Deus e ele começou a confessar o pecado do povo como se fosse dele mesmo. Hoje eu estava lá no fundo com a Gislaine, escrevendo aqui, orando, escrevendo e orando, e ela estava sentada lá confessando o pecado dos adolescentes, dos pais das crianças com que ela trabalha, e chorava, falava em línguas, e Deus trazia para ela confessava e falava, isso é totalmente bíblico, amém, queridos? Por quê? Uma coisa também é verdade que a gente precisa entender: cada palavra de briga, cada palavra de maldição que sai da nossa boca, elas ficam no ar, sabia disso? Cada briga que a gente tem dentro da nossa casa, por exemplo, se você, o que eu estou ensinando aqui são princípios que você pode praticar na tua casa também, amém? Se teve muita briga na tua casa recentemente, ou antigamente você nunca fez isso, sabe assim, discussões, ofensas entre marido e mulher, filho e filha, irmão com irmão, ou filho com pai, entendeu? Você precisa pedir perdão no lugar onde aconteceu a briga e falar: Senhor, hoje eu recolho essas palavras do mundo espiritual em nome de Jesus, porque essas palavras estão na mão dos demônios. Você entende isso, queridos? E vira e mexe, essas palavras vêm atormentar a nossa vida, não é? Por quê? Porque são argumentos que estão na mão de Satanás. E que o diabo quer usar contra a minha vida, contra a tua vida. Isso é ambiente espiritual sujo. Isso suja, espiritualmente falando, um ambiente. Se nós pudéssemos hoje aqui colocar um óculos e enxergar só o mundo espiritual, o que você acha que você ia ver aqui? Não é? Aonde, quando aqui era paz, gente, a gente entrou aqui, sangue de Jesus tem poder. Um dia eu até assustei com a Lígia, porque de tanto que o povo falava, de via coisa que eu vi a imagem da Lígia no espelho, deu um grito, quase morri, quase matei ela. Porque eu pensei que era a loira do desempenho. Mas essas perturbações acontecem porque, gente, o pecado do lugar, o pecado que foi acontecido naquele lugar.
E o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, tem poder para purificar onde existe verdadeiro arrependimento. Amém, queridos? Porque sem arrependimento não há remissão dos pecados. Então a gente vai pedir perdão ali na cozinha um dia. Pedir perdão dos pecados dela. Lá na sala das crianças, sabe quando estiver falando de pais e filhos, na sala da oração aqui e até mesmo no estacionamento. Porque acontece tantas coisas, gente, tanta coisa. E eu tenho falado para o pastor, eu tenho falado para ele, amor, eu tenho ficado muito incomodada com isso. Deus tem falado muito sério comigo. Amém, queridos? Tudo bem? Eu queria pedir para vocês ficarem de pé agora.